Atos capítulo 9. Uma história já conhecida até das crianças, mas eu acredito que tenha ensinamentos profundos aqui. Eu quero, na verdade, fazer algumas perguntas para você para você responder. Não precisa levantar e responder, mas aí no seu interior, em cima dessa palavra. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu? O quê? Repete comigo: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está? E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias. Com quem?
com os discípulos. Feche os teus olhos e pede ao Senhor uma palavra específica para você. Uma palavra diretiva para o teu coração. Uma palavra que o Senhor fale a tua alma, especialmente para responder algumas perguntas que você tem. Se você fez essa oração mais rápido, segura na mão da pessoa do seu lado aí, ora por ela, fala: Senhor, fala ao coração dessa meu irmão, minha irmã. Espírito Santo, revela-te a ti mesmo aqui, Senhor. Tu és o centro, Tu és o tudo, Tu és o dono. Nós te amamos. Então, abre o nosso entendimento, a compreensão. Ó meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. A gente passa por essa história e vê como história. E é assim, uma coisa distante quando a gente olha como história, porque está lá longe, está lá no passado, está lá nos primórdios da igreja do Senhor. Está longe de nós. E passou a ser só um conhecimento, e a gente às vezes admira essa história, a gente admira a vida do apóstolo Paulo, a gente admira os conhecimentos que ele tem, que ele fez, as cartas que ele escreveu, as coisas que aconteceram na vida dele, e eu comecei até a fazer algumas perguntas, e eu queria que você também fizesse, porque isso me deu muita força e entendimento de algumas coisas muito importantes, muito importantes. A primeira pergunta é: por que Paulo? Tinha tantos outros. Tinha tantas pessoas. Será que a pergunta é: será que alguém orou por ele? Por que Paulo? Por que Saulo? Na realidade aqui ainda é escrito Saulo. Um cidadão que era avesso aos princípios do Senhor. Um cidadão que tinha alguns conceitos, e a pergunta é: por que ele especificamente? O que Deus achou nele? O que o Pai achou nele para falar assim: é esse? Eu quero ele. Eu quero ele. Isso volta para mim e para você. Talvez a gente tenha algumas justificativas em relação porque Deus me chamou, te escolheu e te colocou sentado aqui essa noite. Talvez você tenha algumas justificativas por qual a razão que Deus possa ter te chamado no meio da tua família, no meio da tua casa, talvez aqui em Varginha, e talvez você esteja pensando assim: eu sou apenas mais um, porque quantos evangélicos estão em alguma igreja agora assentados adorando a Jesus? Mas é interessante que o que eu entendi que Deus quis. E que Paulo, o Saulo especificamente, não tinha mérito algum. Aliás, se fosse para muitos de nós, eu acho que a oração da igreja naquele momento, ela pesa a mão nele, Deus. Tira ele, Senhor. Não era mesmo?
Olha, ele está vindo contra a sua igreja. Olha como é que é. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos. O cidadão era ruim. O cidadão era o Bin Laden maligno. É o Bin Laden é o ISIS contra o reino de Deus. O cidadão era impregnado de uma justificativa toda certa, que ele se julgava certo. E aí, as orações desse povo tinha que ser, às vezes, falar, crucifica ele, Jesus. Ele é ruim. Mas é interessante que me chamou muita atenção, é que esse homem foi escolhido. A palavra de Deus fala exatamente quando Ananias tem uma conversa com o pai, que coisa linda, né? Esse Ananias deve ser maravilhoso, né, cara? Eu amei esse Ananias. Quando ele teve uma conversa com o pai, o pai falou assim, ele é homem escolhido. Ele escolheu. Então, queridos, presta bem atenção que eu vou te dizer, e isso para mim é o Evangelho. Você não tem mérito algum para que Deus possa te ter escolhido. Ele não precisa dos seus dotes, da sua justiça, da sua bondade. Porque você era um cara bonzinho. Porque você nasceu na família tal. Né? Porque tem muita gente que está na sua família tal, que nasceu a mesma coisa que você, que às vezes até é mais bonzinho do que você, porque eu já estou cansado. Eu já vi muita gente ruim ficar boa. E já vi muito bom ficar ruim. Sim ou não? Você já viu isso? Você conhece? Cara, está pertinho da gente. Então, qual é a justificativa? Deus me escolheu. Isso fala muito para mim. Não é por causa dos meus dotes, porque não é por causa dos meus bens, não é porque eu era bonzinho, não é porque eu era um mais perfeitinho ali, porque eu tinha algumas habilidades e, cara, eu não tinha nenhuma, e eu acho que ainda continuo no tempo. Querido, Deus te escolheu e para isso é motivo de grande honra, de grande virtude. Querido, isso é motivo de você parar. Se Deus parar de fazer alguma coisa por você, te dar uma bênção, se Ele falar assim, parei aqui, já é motivo de você servir Ele o resto da eternidade por causa disso. Por o resto da tua eternidade, você precisa entender isso. Você precisa compreender que não são pelos seus méritos. Sabe o que está? Nós estamos nos reunindo com muitas justificativas. Nós nos achamos, às vezes, assim, que Deus fez uma ótima escolha. Olha, Ele me escolheu. Ele é craque mesmo. Queridos, a palavra de Deus fala que nós somos pó. Eu queria que você saísse e entendesse o seu posicionamento hoje. Deus não precisa de você. Vou te falar isso de novo. Deus não precisa de você. Deus quer você. Homem escolhido. Homem escolhido. Eu fui eleito. Você foi eleito antes da fundação do mundo. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Agora, a outra pergunta é: o que fez com que esse homem religioso, porque Paulo era extremamente religioso, se tornasse um homem livre no Senhor, a tal ponto, só para você ter uma ideia, que toda a revelação da igreja foi dada a ele, os mistérios da igreja foi dado a ele. O homem impregnado de doutrina do judaísmo, o homem impregnado de ritual, o homem impregnado tão absorvido nessa ideia da religiosidade, que
alguém que se opunha a isso com uma certa liberdade, ele passou a matar. Ele passou a permitir que matasse. Ele passou a perseguir. E eu gosto muito das colocações aqui que Lucas fez, né, porque Lucas é o autor do livro de Atos. Ele fala assim, ó, a morte dos discípulos. É interessante que como os crentes eram conhecidos. Quem chamou crente de cristão foi o ímpio, não foi o povo de Deus. O povo de Deus chama crente de discípulo. Então não há outra condição antes da gente viver a vida com o Senhor, a não ser como discípulo, como aprendiz. Nós precisamos entrar no veio do discipulado. Nós precisamos estar nesse processo do crescimento espiritual, de aprender de Deus. Mas o que levou esse homem tão impregnado da religiosidade, tão ritualista, tão preso nos dogmas, nos conceitos, a ter uma mudança tão radical, a ter uma transformação enorme? O que levou um homem conhecedor, porque ele foi criado aos pés de Gamaliel, e ele não estudava outra coisa não, ele estudava a Torá, ele estudava a Bíblia, ele estudava os princípios do reino de Deus. O que levou esse homem, conhecedor da Bíblia, sabia a letra, a ter uma transformação tão radical na vida? A ter uma transformação tão poderosa, que libertou das cadeias da tradição, libertou das cadeias do formalismo, libertou das cadeias da religiosidade, libertou das prisões que manipulavam a mente. E a resposta disso foi um encontro real com Jesus. Pedro, o apóstolo Pedro, ainda viu Jesus, ainda sentiu o cheiro de Jesus, ainda tocou em Jesus. O apóstolo João deitou a cabeça no colo de Jesus. Paulo não. Paulo não conhecia Jesus. Foi depois, Jesus já tinha sido ascendido aos céus. Foi depois de tudo. Foi uma coisa que já tinha passado, e ele na beira do caminho, aquele homem sanguinário, com algumas cartas na mão, algumas autorizações dos sacerdotes para perseguir os cristãos, e outra palavra que ele fala, os do caminho. Oh, meu Deus, que coisa linda isso. Os do caminho. Sabe quem que é? Sabe onde você está? Se você tem um encontro real com Jesus, você está no caminho, querido. Você está no caminho, você está caminhando. Né? Não eram os da igreja fulana de tal. Não eram eram os do caminho. Os do caminho. Os que caminhavam. Os que andavam no caminho do céu, dos reinos de Deus. Os que viviam no caminho do reino de Deus. E esse Saulo perseguidor deles. Cheio de carta na mão, que levou ele a ser um deles. E olha que ele era conhecido, porque o próprio Ananias falou assim para Deus, numa conversa com Deus: ô pai, o senhor quer que eu vou lá visitar ele? Ele está cheio de carta na mão, Deus já tinha mostrado para ele. Ou talvez a notícia se espalhou, vem um cara aí que está com autorização do sacerdote para prender os crentes, para prender o povo de Deus, para prender os discípulos. E naquela trajetória que ele saiu de lá para que aconteceu isso, ele foi visitado. É isso que eu tenho pedido e clamado ao Senhor. Uma coisa, presta bem atenção. Eu quero te pedir, eu quero que você entenda que só uma revelação. Que bonito aqui, não tinha ninguém pregando para ele. Não tinha ninguém falando de Jesus para ele. Não tinha nada.
o céu abriu, a luz apareceu e ele foi manifesto. Sabe o que aconteceu? O que fez a diferença? É que foi no Espírito. Ele comeu, para quem teve a aula, o culto que eu ministrei esses dias, ele comeu pão de queijo. Ele não só ouviu a letra, ele já tinha escutado a letra, ele sabia que vinha o Messias, ele sabia que vinha o Salvador do mundo, mas ele não tinha experimentado, e só isso muda o homem. A minha oração é que a gente não fique mais conhecedor. Bom também, acho maravilhoso, mas isso não é o nosso alvo. O nosso alvo não é que você seja mais inteligente, porque às vezes até é um perigo você ser conhecedor demais. Por quê? Porque você se estriba nos seus próprios conhecimentos. Você se engrandece, o conhecimento tem a tendência de te levar a você se exaltar. E às vezes a minha dificuldade para quem faz seminário é que às vezes muitas pessoas saem de lá com uma dimensão assim, ó, já estou pronto, eu já sei tudo, não preciso saber mais nada. E ele perde a ênfase do Espírito. Querido, se você está em uma vida, o que me fala é que depois desse encontro, aquele homem nunca mais foi o mesmo. Aquele homem, ele voltou do caminho, ele teve uma experiência de dentro para fora, não foi de fora para dentro. Ele teve uma experiência genuína, e o que eu mais acho lindo disso foi as respostas que eles dão. A resposta que Saulo deu, naquela o que o senhor quer, senhor? Essa, para mim, é a grande fala para o homem de Deus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas não estou perseguindo o senhor não, eu estou perseguindo o povo, os crentes. Não, mas se você perseguir os crentes, você está perseguindo eu. Você entendeu isso? Querido, você está perseguindo os crentes, você está me perseguindo. Se você recebe um dos meus, você recebe ele. Querido, nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender o chamamento nosso. Essa escolha nossa. E o que eu acho mais importante é a resposta que ele deu. Ele falou assim, olha o que ele fala diante de Deus, depois de cair no chão. Uns falam que caiu do cavalo. Aqui não fala nada de cavalo. Pelo menos caiu no chão. E ele pergunta assim, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele não fala quem és tu, Salvador. Ele quer és tu, Senhor, porque eu entendo que o Senhor é maior do que eu. Eu entendo que o Senhor é tudo para mim. O Senhor eu amo e eu sou o seu servo. A resposta foi imediata. Eu quero te conhecer mais, Senhor. Eu quero entrar na sua dimensão. Eu tenho uma... Outra resposta quem deu foi o Ananias, apesar dele dar uma perguntada, mas ele foi. Ele atendeu a palavra do Senhor, a ordem do Senhor, vai lá, eu quero que você vá, e deu até o endereço do cidadão, foi lá, entrou lá no endereço, contou a história, tudo, o Espírito Santo contou tudo para Ananias. O que eu acho lindo é as respostas que dão às ordenanças de Deus. Sabe que tem um pastor amigo nosso, sim, eu conheço ele, eu acho que ele não me conhece. Mas ele, no começo da palavra dele, ele fala assim, ó, se eu fosse o seu, eu ia embora. No culto cheio, ó, vai embora, vaza, aproveita. Sabe por que isso? Porque eu não entendi o que ele falava. Eu falei, gente, por que ele está falando isso? Agora eu entendo. Porque você vai ter que dar uma resposta pelo aquilo que você está aprendendo. A palavra de Deus é uma espada. A palavra de Deus é uma espada. Ela sempre vai cortar. Ela sempre vai cortar o Adão do Cristo. Você vai ver, a Bíblia fala que é a espada de dois gumes que discerne a alma do espírito.
Você vai ver que na armadura de Deus fala que a espada é a palavra de Deus. A palavra é uma espada. Ela sempre vai arrancar o Adão, matar a parte adâmica que tem em você e colocar o Espírito Santo. Então, é um desafio quando você está dentro da palavra. É um desafio quando você recebe um desafio de Deus. Às vezes a gente vem na igreja e a gente escuta a palavra, e hoje nós estamos mestres em ouvir. Tem CD, hoje não é mais, hoje é YouTube, você tem 850, nós gostamos de ouvir uma palavrinha, sabe? Mas e a resposta que nós damos para aquela palavra? A Bíblia fala que muito será dado, muito será cobrado. O problema é que nós somos tardios em ouvir. Nós escutamos, mas não ouvimos. A resposta que esses homens que revolucionaram o mundo, as respostas que esses homens eram imediatas. Abraão, Deus falou assim, vai lá e pega o seu filho e sacrifica seu filho. Irmão, era o fruto do amor dele. E a Bíblia fala que de madrugada ele já pegou o menino e foi embora. A resposta é imediata. A minha pergunta é: que resposta que nós temos dado às coisas que o Senhor tem falado conosco? Às vezes a gente tem as mesmas dificuldades. Sabe por quê? Porque a palavra não é viva. Ela não entra. Ela não te joga no chão. Ela não te impacta de tal maneira porque você já habituou a ouvir, ou às vezes a dificuldade é que nós às vezes nem queremos ouvir na realidade. Nós queremos ficar na superfície, nós queremos fazer os rituais, nós queremos trabalhar para Deus, nós queremos fazer algumas coisas para tirar o desencargo da nossa consciência, mas nós não queremos ser impactados pelaquilo que vai lá dentro, lá no âmago, e muda a história da vida da gente. Sabe, nós precisamos voltar o nosso, talvez escutar menos, ouvir menos e responder mais. Eu acho que a realidade do Paulo não foi lá a realidade do Paulo não foi lá lá no caminho, foi lá no quarto da oração. Foi lá 3 dias que ele ficou trancado orando. E Deus falou com ele ali. Deus se relacionou com ele ali. Deus falou com ele, vai vir um cidadão aqui chamado Ananias, ele vai pregar para você. Ele vai impor a mão na sua cabeça. Deus falou com ele lá. E quanto tempo a gente serve a Deus e não tem nem experiência. Nós queremos vir e bater o ponto evangélico da nossa igreja, e a gente veio e já fui num culto, aleluia. Isso se o celular, eu escuto a palavra se o celular não tocar. Porque às vezes eu prefiro atender o celular. Estão me entendendo, queridos? E nós não somos impactados por isso mais. Porque nós estamos satisfeitos em apenas ouvir. Somos bons ouvintes. Mas o que diferencia nós é a resposta que nós vamos dar segunda-feira. Você sabe que não pode pecar e você está pecando. Você sabe que você não pode... a palavra te confronta e às vezes você nem gosta de vir no culto porque ela te confronta. Você não quer compromisso. Não, eu não quero compromisso. Sabe por quê? Porque tem muito Adão aí dentro de você. Adão corre das coisas de Deus. Adão quer comer o fruto com a satisfação aqui própria. Agora. Meu irmão, em nome de Jesus, eu tenho orado nesses dias para falar: Senhor, visita a nossa vida de tal maneira, Senhor, que a gente fique impactado, que nós não venhamos estar satisfeitos simplesmente por ir na igreja domingo à noite, por simplesmente participar de um culto, por simplesmente cantar umas músicas e levantar a mão, e de vez em quando sentir uns arrepios. Eu tenho pedido: Senhor, põe a tua palavra na nossa garganta, Senhor.
Encrava a tua palavra no nosso espírito, Senhor. Porque nós vivemos numa dimensão almática. A alma, sabe qual é a diferença onde a palavra discerne a alma do espírito? Porque a alma não muda. A pessoa faz, daqui um pouco continua fazendo, e ela sai da igreja, aleluia! Vai ser agora. Terça-feira ela está na lona de novo. Terça-feira ela acabou já daquilo lá já acabou. Quantos estão me entendendo aqui? Sabe por que você está com a mesma vida? Porque você não foi impactado com o poder de Deus, com a graça de Deus. Você não deixou ser impactado com o poder de Deus. Sabe o que, na verdade, que eu acho que Deus pegou o Saulo? Porque ele tinha uma fome lá dentro. Ele tinha um desespero, ele queria fazer a coisa certa, ele achava que estava fazendo a coisa certa. Ele tinha uma fome lá dentro. E Deus pegou ele, querido. E Deus pegou ele. Deus quer pegar você, filho. Deus quer pegar a tua vida e transformar a sua vida. Sabe, nós precisamos deixar de parar de brincar de igreja. Nós precisamos parar de ser religiosos o suficiente para a gente estar satisfeito com as tradições, com aquilo que a gente faz. Ah, não, olha, apesar de que eu estou sofrendo muito, sabe o que é isso? O seu sofrimento vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Sabe por quê? Porque você não entendeu que Deus está querendo jogar você no chão, para que Ele possa se revelar. Enquanto você não estiver no chão, Deus não pode revelar você. Aí não muda nada. O que mudou? Antigamente eu bebia, fumava e batia na minha mulher. Hoje eu só bato na minha mulher. Aleluia, já estou liberta. Não bebo e não fumo mais. Aleluia. Não foi transformação radical. Porque a transformação vem de um desejo do seu coração de responder aquilo que Deus está falando com você. Vou te contar uma coisa para você. Desse púlpito aqui, tem oração, tem busca a graça de Deus para falar com o teu coração. Sabe, desse púlpito aqui tem jejum, que busca a palavra de Deus para falar com o teu coração. Sabe o que é a minha ambição é de chegar aqui com a espada na mão. E eu quero atolar até o cabo. Porque Adão tem que morrer. Adão tem que morrer. Nós ficamos servindo ao Senhor com a lei ainda. Eu faço uma coisinha para o Senhor, aleluia, eu estou fazendo uma coisa aqui para o Senhor, estou tocando violão. Bom, maravilhoso. Me fala um versículo da Bíblia que tocar violão é fazer coisa para Deus. Eu estou fazendo não sei o quê. Querido, você precisa de um confrontamento do céu na tua vida. Nós vivemos um sentimento, hoje eu estou bem, hoje eu estou mal, hoje eu estou ruim. Né? E aí, porque Adão ainda quer as coisas dessa terra. Se eu fosse o 6.2, eu já estou me pulando aqui. André. André? Chama aí, irmão. Vem para cá. Senta aqui que tem uma palavra de Deus para vocês aqui. E vocês estão aí, irmão. Faz favor. Eu preciso que isso te pegue, irmão. Eu estou cansado de ficar, sabe, aí, de ficar tocando. Meu Deus, eu sou impactado todos os dias.
Eu sou confrontado com essa palavra todos os dias. Todos os dias eu sou tentado a ficar e permanecer aqui, mas eu quero mais ser arrancado daqui. Aí a gente fica, eu não gosto, eu gosto, irmão, é Senhor. Onde está o senhorio de Cristo? Sabe o que é meu medo? Sabe o que é meu medo, irmão? Sabe que muitos que não foram impactados com a glória de Deus, vão chegar no último dia e não vão ter a graça ali, no dia do julgamento, falar, pronto. Ah, mas eu fiz isso. Mas serviço? Deus não está atrás de ser serviço. Deus está atrás de ser impactado daquilo que você está se tornando, não aquilo que você está fazendo. Deus está procurando gente que torne a imagem e a semelhança dEle. Que esse é o meu filho amado. Ah, não, mas todos. A Bíblia fala assim, olha os seus parentes estão aí fora, Jesus. Olha, os seus irmãos estão aí fora, sua mãe está aí fora, Jesus. Ele falou assim, meu parente, meu irmão, é aquele que faz a vontade de quem? Do meu Pai. Não pensa, não se ilude porque você está vindo na igreja, que você está frequentando a igreja e está vivendo uma vida porca diante de Deus, que Deus tem vontade de vomitar você. E aí, ficar achando que está satisfeito. Querido, não perde tempo não, já cai na gandaia, irmão. Aproveita, vai curtir então. Ou vem para Deus. Nós precisamos ser impactados pela luz de Deus. Nós não estamos brincando de igrejinha. Eu não estou pregando uma palavrinha para você aqui te entreter no domingo à noite. Ou tem conserto, ou a espada come. E fala, Saulo, sai disso. Saulo, está errado, filho. Vai virar Paulo. A palavra Saulo é grande, Saul. É grande. E ele falou assim, agora você vai ser pequeno. Paulo é pequeno. Saulo, Ananias, fica tranquilo. Esse carinha ainda vai ver quanto que vale a pena sofrer por mim. Meu Deus, vale a pena. Ele vai ver. Eu vou acertar o ruminho dele. Eu vou alinhar ele. Ele é bom, ele responde. Ele responde, Ananias. Ele responde. E para terminar, esse homem foi discipulado por alguém. Foi acompanhado por alguém. Foi acompanhado por alguém que já tinha uma experiência maior que ele. Esse homem tem grande possibilidade de ter aberto, e a Bíblia fala que ele andou com os discípulos. Que alguém colocou a mão sobre a cabeça dele. Que alguém entrou na vida dele. Que alguém acompanhou a vida dele e levou ele para andar nos caminhos do Senhor. O ajudou a andar nos caminhos do Senhor. Tu me amas, Pedro? Então, apacenta as minhas ovelhas. Quem que você está acompanhando, querido? Ou você não tem nada a ver com isso? Quem que você está andando perto? Quem está pondo a mão sobre a sua cabeça? E você que está pondo a mão na cabeça de quem? Ou não, isso não é comigo, a vida do outro é ele que se vira. E depois vem aqui cantar e falar assim, eu te amo, Jesus. Ah, Jesus. Canta
Canta menos e faz mais. Canta menos e faz menos falcatrua. Mentirinha, enganinho. Isso é do capeta, irmão. É do diabo. E você está servindo o diabo. Tá cabeça sensual. Tá cabeça... Querido, não brinca não. Brinca não. Será que Deus tem que te jogar no chão? Chegou um tempo de Deus ter a resposta daquilo que Ele tem falado conosco, que Ele tem direcionado, que Ele tem cortado. Você pôr a vida na mão de alguém é interessante, porque Deus pediu para circuncidar. O filho era circuncidado. Ao 8º dia, ou 7º dia, não sei, ele levava para o sacerdote, para ser circuncidado, nem sei se é para sacerdote. Mas sabe o que é isso? Alguém tocou na intimidade de alguém. Abriu o coração. Sabe, filho, deixa ser tocado na intimidade. Ser colocado a mão na cabeça. Filho não tem nada de esconder, não. Ah, não, ninguém. Deus é meu e eu sou dele. Ah, nunca teve uma palavra meu. É nosso. O pão é nosso, o Pai é nosso. Por isso, querido, em nome de Jesus, nós precisamos dar uma reviravolta na nossa vida espiritual, para a gente não ser enganado nos últimos dias. Hoje não é tempo de ficar brincando de igrejinha. Canta as músicas que eu gosto. Fala aquilo que eu gosto de ouvir. Por favor, me põe para cima. Eu vou pôr o Adão para baixo. E eu quero pôr Cristo para cima. Cristo para cima. Esse é o meu chamado. Esse é o chamado dessa casa. Cristo em vós, a esperança da glória. O nome dessa casa não é melhor do que ninguém, não, viu, irmão? Nós não somos melhor, mais bonito que ninguém. Nada, nada. Mas o nome já fala, viva. É para lá que eu vou te levar. Eu não vou te dar conselhinho para você ficar melhor. Ah, eu vou te aconselhar, o seu casamento vai ficar legal. Aleluia. Olha, tem que amar ele, tem que levar a louça dele. Ah, irmão, sabe o que você tem? Sabe qual é o segredo do casamento legal? Morre. Ama o outro. Sabe o que é o segredo do casamento legal? Seja submissa. Ah, mas eu não gosto. Morre, Adão. Sabe por quê? Porque nós vivemos na carne. Nós estamos querendo viver um reino na carne. A mensagem é essa, não tem outra. Nós queremos cultuar na carne. Nós queremos ir para a igreja na carne. Nós queremos trabalhar na carne. O Adão fica louco, acha bom. Mas o Adão tem que ir para a cruz. O Adão tem que ir para a cruz. Lá é o sinal nosso. Deus tocou na vida do Paulo para ele ser transformado. Do Saulo para ser transformado em Saulo. Aquele homem preso nas doutrinas, nos conceitos, nos padrões legalistas, foi livre. Ele estava na cadeia e falava assim, por causa de Jesus. Ele estava na cadeia por causa de Jesus. E falou, eu sou livre. Eu tenho liberdade, eu tenho liberdade. Esse homem rude, esse homem conhecedor, inteligente, falava, para mim tudo é esterco. Para mim tudo é esterco. Para mim não vale nada. Porque pela sublimidade de poder conhecer a Deus,
tem outra preciosidade maior, querido. Eu queria te dar uma mensagem mais de autoajuda. Você é legal, mas nós precisamos é da ajuda do alto. Nós precisamos é sair dessa dimensão e ir para outra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Depois que nós estivermos alinhados com o reino de Deus, Deus pôde usar a vida. Essa palavra usar também é muito. O Paulo, o povo de movimentar com o movimento de Deus. Quando ele acabou a vida dele, ele olhou para o mundo e falou assim: olha, fiz tudo que eu tinha de fazer. Estou vaziozinho. Eu dei tudo que eu tinha de dar. Ó, guardei a carreira. Como é que é? Guardei, combati o bom combate. Fiz. Sabe para mim, para mim essa fala é de uma satisfação. A satisfação do Cristo lá falando assim: está tudo consumado. Eu fiz o que eu tinha de fazer. Porque é melhor chorar agora do que chorar depois. Eu vi um testemunho hoje que me impactou e eu até contei para do Carmo. Me fugiu o nome. Mas puseram uma fogueira para ele e falaram: você vai morrer por causa de Jesus. E ele falou assim: olha, aí eles falaram para ele: você tem a última, larga a mão, nega Jesus e você vai para, nós te paramos. Ele falou assim: eu prefiro essa fogueira que apaga agora, que daqui um pouquinho ela está apagada, do que viver na fogueira eterna. Ele falou assim, terminou e falou assim: faz o que vocês têm que fazer. É melhor chorar agora, querido. É melhor combater o bom combate agora. Entrar na guerra espiritual. Entrar na guerra contra o pecado. Entrar na guerra contra a carne. As emoções, os sentimentos. E ter essa convicção, essa paz interna e essa comunhão com o Pai. Não há preço maior. Isso não for essa a dimensão da tua vida. Te digo uma coisa, você está enganado. Você está enganado. E eu não quero que as minhas mãos sejam sujas te ajudando a se enganar. Eu quero te deixar claro. Não se engane. Porque aqui você foi confrontado com a palavra, você está sendo confrontado e você vai ser confrontado pela palavra. Em nome de Jesus. Sabe o que é discipulado? Discipulado é arrancar o Adão dentro da gente.